Muito bem, senhores. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. Eu estou muito feliz de estar com vocês mais um dia. É um dia extremamente importante. Hoje é uma quinta-feira. Me perdoem que eu ontem não consegui gravar. Eu tô gripado ainda, mas melhorei muito essa madrugada. Dei uma suada violenta. Tomei um chazinho da vovó, que me fez suar que nem um leitão, né? Então, às 5 horas acordei, já comecei a levantar aí as informações mais relevantes do dia para trazer para vocês um conteúdo de excelência da melhor forma que eu posso entregar possível, tá? Então vamos lá, senhores. Primeira coisa. Gente, você não deixou o like, seu merda! Vai deixar essa merda desse like aí, porque é gratuito, é só clicar essa porra desse botão. Já pega o mousezinho. Tua testa é igual a minha? É quase um mousepad? Exatamente. Tu vem aqui, ó, usa teu mousepad, que é tua testa, escolhe like e aperta essa porra desse like, não te custa nada, para você ajudar o crescimento deste canal a chegar para mais brasileiros e desfuder o Brasil. Então, faça o seu papel, dá essa merda desse like e também depois que acabar o vídeo, deixa um comentário também que eu vou ler essa porra aí para eu ficar me estressando com vocês, tá? E outra coisa, QR Code aqui para você escanear e entrar, parar com essa desculpa de ficar comendo pizza e continuar pobre pra caralho, gastando toda a tua grana, tua fortuna mensal em pizza. Pega aí 2 pizzas, deixa de comer 2 pizzas, além de você ficar mais atlético e gostoso, moralmente falando, você vai ficar bilionário, tá? Seguindo os nossos conhecimentos com o nosso querido Mestre Stormer, que eu adoro, aquele careca, né? Careca gostoso, que vai vir hoje às 10h30 da manhã. E é uma live aberta para todos os membros aí que vai acontecer, tá? Então todas as categorias de membros hoje vão receber a live exclusiva do Mestre Stormer, 10h30 da manhã. A gente vai comentar um pouquinho sobre o vídeo. Vamos lá! Outra coisa, exatamente, o Rafael falou com brilhantismo aqui. Desfuder. Exatamente. Vamos lá, já apertei o like, não me incomoda. Quero café, bom dia fofa. O Dr. Porto City Transfers, quero café. Que isto, pá? Que isto? O nosso querido Tuga poderia analisar a média. Hoje nós vamos falar sobre a zona do euro, nós vamos falar sobre esse teu país aí que tá na periferia da zona do euro aí, que tá apanhando bastante, né? A doutora Silvana falou o seguinte: eu amo o Stormer, eu também. Aquele careca insalubre, né? Eu que vou comer a pizza. Vai comer porra nenhuma, vai se tornar membro do canal aqui hoje, sem desculpa. Bitcoin básico é o nosso querido Johnny. Ele falou o seguinte: bom dia, fofa satânica. É a Coach, queda infinita. Júnior Marques, desfuder o Brasil. Exatamente. O nosso Jefferson Witt, que é membro há 5 meses. Bom dia, seu Deus humilde, alemão gostoso. Pergunta pessoal, sou do Rio Grande do Sul e vou mudar para Santa Catarina. Florianópolis ou Joinville? Qual a melhor? Cara, eu gosto das duas cidades, mas eu prefiro Florianópolis, tá? Mas eu adoro o Joinville também. Joinville é totalmente excelente, só que não tem praia, né? Tem lá um banhado lá, um açude, um açude lá pra tu dar um banho, se banhar, lavar a suvaqueira. E era isso que nós temos pra hoje. O doutor Nicolas Queijezinho. Doutor Nicolas Salas Correia, voltei. Buenos dias, voltou e não fez a barba ainda, né, fofa? Tem que fazer a porra da barba. Dedada com força, tamo junto. Hoje tem análise de price fashion. Exatamente. Guilherme Souza Almeida está casando até hoje, né? Eu não sei se essa foto dele é do casamento dele, que ele casou de terno vermelho, o que é trágico, né? Se você casa de terno vermelho, isso soa como divórcio depois de 10 anos. Mas, ou se ele estava de padrinho aí do casamento, em que ele está aí totalmente excelente com esse terno vermelho cintilante. Já chegou no topo? O Felipe Martins perguntou, já chegou no topo? Chegou no topo? Não, agora vai chegar no fundo. Eu vou comentar pra vocês sobre hoje às 9 horas vai ser uma pica, velho. Hoje às 9 horas vai ser uma pica. Fala do euro que eu pago membros em euro. Ô, louco, o Bruno tá ostentando aqui. Eu sou excelente montanha suíça. Nosso querido Bruno Canto. O nosso Bruno Canto está totalmente excelente. Então vamos lá pegar as informações agora privilegiadas. Vamos pegar as informações aqui. Eu separei os tópicos, conforme eu expliquei para vocês, agora os tópicos das lives vão ser separadinhos para a gente ficar bastante
Fica interessante para vocês entenderem o que está acontecendo no nosso mundo hoje, tá? Então, primeira coisa, fofoletes, Nasdaq, tá? Nasdaq, pessoal, esteve esses dias em alta, vem apresentando aí uma acumulação, uma lateralidade para tentar subir no gráfico de 1 hora, mas eu acho que ele pode dar uma pequena sangradinha agora com o resultado aí do Banco Central Europeu, que vai provavelmente levar a taxa de juros hoje lá na zona do euro. Muito bem, deixa eu ajeitar aqui a câmera, que a câmera aqui deu uma leve caída aqui, ela caiu um pouquinho e tá toda tortinha, tá? Espero que não quebre essa porra aqui. Então nós temos hoje, pessoal, o risco do mercado dar uma pequena queda. Primeira coisa, Nasdaq, né? As ações das principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, então, ao longo dessa semana vieram com uma expectativa de alta. Tivemos aí a formação daquilo que pode ser o fundo verdadeiro da Nasdaq, tá? Depois de um sangramento aí no primeiro semestre desse ano, a gente tem, inclusive, uma grande queda de praticamente 33% no índice da Nasdaq ao longo desse primeiro semestre, mas que agora a gente está tendo um pullback, um respiro, né? Uma calmaria de alta, e isso pode estabelecer um pouquinho de alta para os ativos de risco ou os ativos de tecnologia. Isso pode se refletir de forma mais tardia para o Bitcoin, mas hoje vai acontecer às 9h15 da manhã, então daqui 1 hora, o resultado do Banco Central Europeu de duas coisas muito importantes, né? Dois indicativos muito importantes. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O Banco Central, pessoal, ele vai ter de forma assim, ó, a gente desde 2016, a Europa, a zona do euro, está acostumada com uma taxa de juros negativa. E basicamente, quando nós temos uma taxa de juros negativa, independente dos países mais pobres ou mais ricos da zona do euro, que compõem que usufruem da mesma moeda, né, do mesmo denominada na mesma moeda, que é o euro, eles estavam acostumados a ter uma expansão econômica baseada em uma taxa negativa, uma taxa de juros negativa, onde não tinha uma expectativa de venda de dívida soberana nesse período. E os países que compõem a zona do euro, eles têm de riquezas diferentes, né? Então, cada país da zona do euro ele tem um nível de dívida pública e uma determinada taxa de juros específica. Só que todos eles eles utilizam a mesma moeda. E o risco que a gente tem quando é elevada e volta a retornar a elevação da taxa de juros na zona do euro é o mesmo que aconteceu lá em 2011 e 2012 com a Grécia. Tá? A Grécia era um dos países mais pobres, mais endividados da zona do euro naquele período. Como teve uma elevação da taxa de juros por conta do crash do subprime americano em 2008, ocorreu aquilo que a gente chama de desfragmentação. E essa desfragmentação, basicamente, é a rolagem de dívida de diferentes países. Então, países mais pobres, eles têm geralmente eles deveriam pagar uma taxa maior para fazer uma rolagem de dívida, ou seja, teria que pagar um prêmio maior para a taxa de juros, ou seja, a taxa de juros ser maior em países mais pobres da zona do euro. Mas como eles compõem a mesma unidade de conta, a mesma moeda, o euro, se acontece uma elevação da taxa de juros muito abrupta, acontece aquilo que chama de desfragmentação, o euro começa a perder muito valor, porque os investidores que esses países estão querendo atrair através da elevação da taxa de juros acabam migrando potencialmente para os países mais pobres da Europa. Então tem os países que são um pouco mais pobres e os países mais ricos. Os países da zona do euro mais pobres hoje são a Itália, a Espanha, Portugal. E o país mais rico é a Alemanha. E hoje nós estamos numa situação em que a Alemanha está numa situação muito complicada, tão complicada quanto outros países, justamente por causa dessa crise energética, por causa do risco, né, do fechamento aí, ou da paralisação do Nord Stream 1, que é aquele gasoduto que vem lá da Rússia e que pode causar problemas aí para toda a Europa, principalmente agora para o verão, né,
aliás, para o inverno europeu, que agora a Europa está no verão. Perdão aí, porque eu tô gripado, tá, fofoletes? Então é o seguinte, hoje às 9h15 da manhã, horário de BR, né, horário Brasília, nós temos duas informações muito importantes. A gente quer saber qual vai ser a decisão do Banco Central Europeu em relação à elevação da taxa de juros, se vai realmente subir para 0,25% a taxa de juros, o que não acontece desde 2016, uma taxa de juros positiva. Nós estamos em taxa de juros negativas, então, se eu não me engano, a zona do euro ali está com taxa de juros 0,5 negativa, agora vai ir para 0,25 negativo, então vai subir até, a previsibilidade de subir até setembro. Então, nesse período vai ser um período onde eles vão tentar atrair o máximo de investidores, também tentar trazer o euro a um nível de parear, a ficar novamente pareado de $1 para €1, por exemplo, para não perder essa paridade. Então é um período um pouco cabuloso, tá? Um período um pouco nebuloso, pois com a elevação da taxa de juros, se eles fizerem muito rápida, a gente pode ter algum risco de fragmentação da zona do euro, como aconteceu lá em 2011 e 2012. E ao mesmo tempo, a presidente do Banco Central Europeu, agora eu não estou lembrando o nome dela, aquela de cabelo branco maluca lá, ela parece a versão feminina do Jerome Powell, né? Ao mesmo tempo, ela tem que trazer hoje, se eu não me engano, eu acho que é hoje que estava previsto eles trazerem uma ferramenta econômica para diminuir o risco de fragmentação. Então, hoje tem a promessa da elevação da taxa de juros e também a apresentação de uma ferramenta para elevar a taxa de juros e, ao mesmo tempo, não provocar uma fragmentação na zona do euro. Tá? Então, nós estamos num cenário onde os principais jornais do mundo todo eles estão em uma situação como se estivessem assistindo a final da Champions League, tá? Hoje às 9 horas da manhã. Então é muito comum acontecer qualquer informação relevante do mercado econômico hoje às 9h15, da gente ter algum ponto de volatilidade muito forte, como aconteceu agora recentemente na semana passada, quando foi anunciado a inflação elevada dos Estados Unidos, onde a gente, na próxima reunião do Federal Reserve, que eu acho que vai ser dia 27 de julho, agora, semana que vem, se eu não me engano, tá, pessoal? Se eu não me engano, vai ser dia 27 de julho. Dia 28 vai ter o lançamento do PIB americano, para ver se vai entrar oficialmente em recessão no segundo trimestre, né? Com o PIB mais baixo do que o primeiro trimestre. Se tiver um percentual que seja baixo, a gente vai entrar oficialmente em recessão nos Estados Unidos. Ou seja, um cenário bastante poético, vamos dizer assim, né? E apocalíptico. E, particularmente, é interessante esse momento que a gente vive, porque o Bitcoin ele nunca passou, tá? E o mercado cripto, é interessante explicar isso para vocês, que o Bitcoin ele nunca passou por um período nebuloso igual a esse, tá? Outra coisa muito importante, e aí a gente vai entrar agora no Price Action, aliás, antes de eu entrar no Price Action, né? Hoje de manhã também aconteceu, acho que é 5 horas da manhã, o Draghi, que é o premier aí da Itália, o primeiro-ministro italiano, ele renunciou, tá? Ele renunciou ao seu cargo. Ele era conhecido aí como o Super Mario, porque ele estava conseguindo fazer algumas tomadas de decisão, onde ele estava conseguindo tirar um pouco a Itália da vala por um determinado período de tempo pós-Covidão. Mas agora a Itália está passando por uma crise política, enquanto ele é um dos países que também, por conta dessa crise política, as ações da Itália começaram a cair violentamente essa madrugada. E, basicamente, nós temos a Itália como um dos países de mais ponto fraco hoje na Europa, né, da zona do euro, como também criando um spread muito grande entre, por exemplo, a Alemanha, que é o país mais rico aí da zona do euro, e a Itália, que é um dos países mais fracos da zona do euro, criando um spread, uma diferença muito grande na dívida soberana, tá? Então esse risco de fragmentação que vem para acontecer e que os caras querem trazer uma ferramenta de solução hoje às 9h15, né? Uma proposta de solução para esse risco de fragmentação,
me chama muita atenção que hoje mesmo o premier da Itália, ele renunciou ao seu cargo. Então, essa crise política na Itália colabora com um crash econômico na zona do euro. Então, isso chama muita atenção hoje. Por isso que eu estou falando para vocês que hoje pode ser que a gente tenha uma queda no mercado cripto, tá? E no mercado como um todo. E uma volatilidade logo em seguida, né? O smart money se beneficiar e se aproveitar dessa situação de fragilidade e de falta de volatilidade, né? Porque tá todo mundo esperando isso acontecer para ver como vai se posicionar e se de um movimento brusco do nada, um movimento de alta, venha novamente um movimento de baixa violento, tá? Então, aliado a toda essa informação macro aí, aliado a toda essa informação que é extremamente relevante, inclusive outra coisa que eu queria comentar com vocês é que o Nord Stream 1, ele voltou a operar hoje, então ele reiniciou, ele deve reiniciar hoje a retomada do seu gasoduto, né, ser ativado e resolver parcialmente aí o problema de energia da Alemanha, né? Conforme eu expliquei para vocês, tudo isso está interligado. E essas coisas estão criando todo um clima de tensão na Europa, né? Entre a guerra continuar, entre também as sanções para a Rússia começarem a cair uma por uma, né? E a Europa começar a aliviar, alguns países da Europa começarem a aliviar em relação à Rússia. Então tudo isso vai interferir no nosso segundo semestre desse ano, tá? Então, uma coisa que eu queria comentar então com vocês sobre o preço do Bitcoin. Não se apavorem se o preço do Bitcoin der uma derretida agora de manhã cedo. Eu, inclusive, abri uma operação apostando em queda no Ethereum, agora para tentar capturar um movimento, né, de baixa repentino que pode acontecer às 9 horas da manhã. E aí eu já coloquei um alvo, né? Esse alvo eu quero tentar capturar o mais rápido possível. E o Ethereum está começando a construir uma estrutura baixista, né? Então, vamos voltar aqui. Nós temos também uma estrutura de alta que vinha nos últimos dias aí, desde o dia 13 de julho. Nos últimos 5 dias, nos últimos 6 dias a gente viu uma alta acontecendo. E agora nós temos basicamente o Bitcoin perdendo temporariamente esse canal de alta que vinha se construindo. Então a gente pode ter um recuo de preço hoje, principalmente agora por conta dessa informação que eu estou passando para vocês. Então, outra coisa muito importante, tá, pessoal? A gente teve o movimento de alta dos últimos dias, mas o preço ele saiu de um período de lateralidade, e eu expliquei isso para vocês na última live, tá? Eu expliquei exatamente isso na última live, que o preço ele saiu de uma lateralidade, e quando ele sai de um caixote... Quando ele sai de um caixote lateral, ele sai dessa lateralidade e ele sai principalmente daquele triângulo, né? Ele vai para um lado e geralmente ele vem buscar para o outro para formar o fundo verdadeiro. Então, eu vou falar duas coisas bastante importantes para vocês. Na minha opinião, agora, depois desse período de alta, eu acredito que até a gente pode fechar o mês com uma queda um pouco mais acentuada por causa do PIB americano, por causa dessa condição da Europa também, mas eu digo para vocês, e eu acredito, tá, sinceramente, que eu espero que esse seja o último evento de grande queda do segundo semestre desse ano. Eu espero que o mercado cripto ele consiga se segurar e torne o fundo de 17 mil dólares, 16 mil dólares, que seja, o fundo majoritário, o fundo do ano. O que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos em um ponto de oportunidade histórica no mercado cripto, e a gente vem vivendo isso, né? Justamente por causa dessa insegurança, dessa instabilidade, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. E a gente pode se beneficiar de aproveitar e comprar o fundo do preço do Bitcoin do ano. Então, por exemplo, assim, uma coisa que eu acho bem legal e falar para vocês quando nós temos uma formação de fundo, né, uma queda se formando, quando nós temos um período de baixa se formando, e o preço atinge um nível, uma mínima muito forte, e depois a gente tem uma alta, né, bem forte como a gente teve essa alta dos 5 dias, muita gente está com medo, por exemplo, de perder a oportunidade de ter comprado Bitcoin a 17 mil dólares, tá? Então,
como é que funciona a mente do ser humano? O preço ele veio até 17 mil dólares. Né? Algumas pessoas conseguiram aproveitar, outras não conseguiram aproveitar. Outras compraram, mas ficaram com medo de que ia cair mais, né? É normal, tá? O medo ele faz parte principalmente da vida de um investidor. E aí o que acontece? Muita gente depois dessa alta que nós tivemos nessa última semana, está se questionando e se perguntando. E você aí de casa deve estar se questionando também. Porra, será que essa merda vai voltar? Será que o preço do ativo vai voltar até os 17 mil dólares? Ou é o momento agora de entrar? Né? Essa é a grande pergunta que todo mundo faz. Né? Pô, gente, como o preço ele saiu de uma acumulação lateral, né? Ele saiu de uma ameaça de o mercado cair mais, né? E ele começou a subir rapidamente. Agora todo mundo sabe o que está pensando? Sabe o que o mercado está pensando? O mercado está pensando o seguinte, cara, eu prometo que se essa merda desse preço do Bitcoin voltar aos 17 mil dólares, eu vou comprar. Ah, viado, eu vou comprar. Eu vou comprar, eu prometo. Eu prometo, eu vou ligar pro... Gestor! Gestor! Olha, eu vou pegar o Bitcão. Cadê o Gestor? Eu vou pegar o Bitcão e vou falar pra ele, Bitcão, agora eu juro pra ti que eu vou te comprar Olha, quando tu voltar pra 17, quando tu voltar no Bolsonaro 17, eu juro pra ti que eu vou te comprar. Eu juro pra ti que eu vou te comprar. Aí ele fala, aê, vamos comprar. E aí o que acontece? Eu vou pegar o Gestor agora aqui. Deixa eu pegar o Gestor aqui. Vem, Gestor. Ah, o Gestor tava dormindo aqui, ó. O Gestor. Eu vou pegar o meu Gestor aqui, ó. Excelentes empréstimos pessoais. Vou levantar a orelhinha dele aqui, ó. Vou chegar aqui, ó. Gestor, por favor, pega toda a liquidez interbancária global, que eu prometo nunca mais perder a oportunidade de comprar Bitcoin a 17 mil dólares. Eu prometo, eu juro pela minha mãe, Gestor, que eu vou comprar essa porra desse Bitcoin a 17 mil dólares, tá? Então, deixa eu devolver o Gestor aqui, porque o Gestor tá fazendo consignados aqui. Aí o que acontece? A gente tem, basicamente, uma região de interesse comprador fudido agora. Então, quando o movimento ele veio para cima dessa acumulação lateral, se ele voltar, o mundo quer comprar Bitcoin nessa região, tá? O mundo vai querer comprar Bitcoin em 17 mil, que foi o fundo não retestado e que pode ser a região de formação de fundo do ano, tá? Pois, se toda essa parte nebulosa, toda essa região que nós estamos vivendo, né? Essa fase que nós estamos vivendo do euro poder se fragmentar, né? Ou o risco do dólar começar a perder valor perante outras moedas, principalmente o euro, libra esterlina e assim por diante, por conta dessa elevação da taxa de juros na zona do euro. A gente pode ver no segundo semestre vamos dizer assim, acalmar um pouco esse movimento brusco de baixa, e aí a gente pode ter a oportunidade, mais uma vez, se a gente começar a iniciar um movimento de baixa agora, de a partir de setembro o preço começar a voltar a subir e a gente ter um arrefecimento dessa grande queda. Então, o que acontece? Quando nós temos uma lateralidade, o preço sai de um lado, vai para cima, depois vem para baixo. Geralmente, esse movimento brusco que vem para baixo depois, ele é a última oportunidade de você comprar o preço do ativo volátil em uma determinada faixa de região. Então, eu estou muito atento a capturar um movimento de queda final e comprar fundo, tá? Comprar quanto mais para baixo de 20 mil dólares você conseguir comprar, mais certo de que você vai ter um lucro satânico na retomada vai ser. Por quê? Porque você vai estar comprando na depressão absoluta e máxima do mercado. Hoje nós sabemos que o fundo do BTC mensal, né, o fundo mensal do Bitcoin, ele veio a ser exatamente esse fundo aqui. Então, nós temos poucos dias ainda para acabar o mês. E essa primeira barra verde que vocês estão enxergando é um fundo verdadeiro mensal
Que, lógico, pode iniciar, por exemplo, o mês de agosto fazendo isso daqui, ó. Faz o movimento, fecha o mês de agosto. Positivo. Então ele inicia o mês vermelho, volta e fecha o mês, geralmente acima. Geralmente a composição de 3 barras assim é uma formação de fundo mensal. E esse fundo mensal ele acontece justamente em uma característica que eu gosto bastante, que é o topo do ciclo anterior. Então o topo do ciclo anterior ele geralmente tende a ser um excelente fundo para ser comprado. Então na minha concepção, na minha opinião, né? Começando principalmente agora nesta semana e a partir de semana que vem, a partir da entrada de agosto também, a compra semanal de Bitcoin e Ethereum. A compra semanal, principalmente de Bitcoin, porque na minha opinião agora no curto prazo o Bitcoin vai ganhar um pouco de valor perante ao Ethereum novamente, no curto prazo. E depois eu vou explicar isso para vocês, tá? Mas na minha opinião, a gente vai dar uma última mergulhada, isso é só uma opinião, tá, pessoal? Eu não tenho bola de cristal. Mas na minha opinião, nós vamos ter uma última mergulhada até 17 mil e provavelmente vai ser a última do ano. Vai ser a última oportunidade de comprar fundo do Bitcoin no ano. Eu acho improvável, por exemplo, ele perder os 14 mil, 15 mil dólares. Isso quiçá se ele chegar até lá. Mas o fundo não retestado de 17 mil dólares é uma excelente oportunidade para você que perdeu, porque o mundo vai estar de olho nessa compra. O mundo vai estar de olho nesse reteste dessa região, se ele acontecer. Tá? Então, provavelmente vai acontecer. Na minha opinião, nós vamos adentrar abaixo, temporariamente abaixo dos 17 mil. Oportunidade de compra, provavelmente produção de fundo mensal. Essa barra de tentativa de reversão, que é uma barra de indefinição, uma inside bar, ela antecipa que o próximo mês vai ser um movimento violento, tá? Então, geralmente, uma inside bar mensal, ela significa que o próximo mês vai ser um movimento violento. Prestem atenção nessa inside bar aqui, tá? Então, uma inside bar, ela antecipa um mês de alta forte. Uma inside bar como essa daqui, como o mês de setembro de 2021, antecipou um movimento projetado muito forte do mês de outubro de 2021. Então, sempre tente interpretar e capturar o mês, né? Saiba se posicionar na ponta certa no mês inside bar. O mês inside bar, então, às vezes nós temos 2 meses consecutivos de inside bar, como esses daqui que antecipam movimentos explosivos, mas é sempre interessante você interpretar exatamente isso que eu estou falando, tá? Tente capturar o movimento da ponta certa da inside bar. Na minha opinião, essa aqui é uma inside bar de tentativa de reversão, tá? Que eu acho que o preço ele pode até iniciar com a queda no mês para fazer o bear trap naquela região e depois ele pode vir uma porrada de alta fazendo o fechamento da sua barra, por exemplo, no BTC em 30 mil, por exemplo, ou 32 mil, que seria, na minha opinião, uma alta extremamente forte, né? Lógico, é futurologia o que eu tô falando, não tem como prever exatamente isso acontecer, mas o que eu posso dizer para vocês, cara, eu estou gostando de ver essa inside bar positiva no fechamento desse mês de julho. Geralmente eu comento com vocês, né, junho e julho, né, você tem aí a reversão majoritária de tendência entre junho e julho. Aí chega junho, forte queda, né? Chega junho, forte queda, o que acontece em julho? Alta. E aí você pega vários anos, e é a mesma coisa, vários anos você tem junho e julho como meses antagônicos, né? Então, por exemplo, chegou aqui no mês de junho vermelho, chegou no mês de julho verde, né? O julho positivo. Você tem vários meses nesses contextos, né? Então você pega aqui também, vamos pegar aqui, vamos ver junho e julho aqui. Ó, junho chegou verdão, chega em julho, vermelhão, né? Sombra vendedora, reversão de tendência majoritária. Então ele veio de uma forte tendência de alta, um semestre de alta, chegou em julho, reverteu para um semestre de tendência de baixa.
Quando ele ameaçou entrar em janeiro em verde, chegou o Covidão e derrubou. Mas eu duvidaria que o mercado ia cair se não tivesse o Covid aqui. Eu acho que ele iria entrar em tendência forte de alta em janeiro, tá? E aí, logicamente, isso aqui, na minha opinião, foi uma capitulação. Isso aqui foi um evento cisne negro, né? Por isso que provocou essa alteração. E aí você pega dezembro e janeiro, a mesma coisa. Você pega dezembro alta, chega em janeiro, vem vermelhão. É exatamente isso, né? Então, junho, julho, dezembro e janeiro são geralmente meses antagônicos e que meses que provocam uma reversão majoritária de tendência. Então, no curto prazo, a gente pode sofrer um pouquinho com a volatilidade, e essa volatilidade ela pode trazer um despejo no curto prazo, bem curto mesmo, mas que depois, na minha concepção, eu acho que o segundo semestre desse ano a gente vai ter um arrefecimento dessa queda, que será um pullback de alta, né? Depois do reteste dessa região. Uma coisa que eu gosto de trabalhar muito é com canais, tá? Então, por exemplo, você pode pegar o gráfico diário aqui do BTC, que já tem 3 pontos de toque, aqui 3 toques, né? De alta e de baixa, e você coloca aqui, cara. Se o mercado amanhã derreter, se ele vir derreter amanhã, provavelmente nos outros dias ele vai vir retestar esse fundo aqui, ó. Tá? Então, se ele vir derreter amanhã e enfraquecer a tendência de alta que ele está aqui no gráfico diário, ele não conseguir sustentar a metade desse canal, o preço ele tende a perder esse Smart Money aqui, ó. Aqui tem um Smart Money, aqui é a entrada de Smart Money, ó. Isso aqui é provocado por robôs, tá? Essa alta aqui. Então, o preço ele tende a voltar para essa região. Se ele perder esse fundo aqui, essa mínima aqui, ele vai evoluir para uma queda até de novo os 16, 17 mil dólares, apesar dessa alta que o pessoal se empolgou, né? Mas essa é uma alta que tem que tomar bastante cuidado, porque ela, para mim, ela ainda é um pullback, tá? Eu até gostaria que ela tivesse um espaço para subir um pouco mais, para vir testar pelo menos uma dessas regiões aqui, esse suportezão aqui de 28 mil, ou pelo menos vir tocar nesse suportezão aqui, ó, que age como resistência em 25 mil, que são as duas principais regiões que o preço pode vir a subir, tá? Então, por exemplo, ele está fazendo topos e fundos ascendentes no gráfico diário, dentro daquele contexto de canal que eu comentei com vocês, né? E ele pode chegar até os 25 mil dólares aqui, ó, antes dele voltar e ceder, tá? Então, ele pode fazer esse pullback, né? E aí o detalhe muito importante, a gente tem que ver, por exemplo, qual é a força dessa tendência, né? Essa tendência, ela tá vindo uma tendência muito forte, ou ela está vindo com uma tendência com correções muito profundas, ou seja, o preço sobe, mas ele corrige profundo. Porque existem diferenças entre tendências, né? Existem tendências muito fortes e existem tendências com profundidade, que são aquelas tendências com volatilidade sem muita pressão compradora. Então, por exemplo, essa tendência aqui de alta, que vocês estão enxergando aqui atrás, ó, essa tendência de alta, esse pullback, né, ele veio mais forte do que esse pullback que está vindo aqui, ó. Esse pullback está vindo mais fraco do que esse pullback aqui, ó. Tá? Então, tomar muito cuidado, porque saiu daquele período de congestão, lateralidade, o preço vai para um lado, te pega de um lado e depois vem para te pegar do outro lado, né? Eu olhando o gráfico como está hoje, né? Eu avalio que ele vai ter uma resistência em uma determinada região aqui e vai ser difícil ele passar. Eu não acho que ele vai fazer topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal, por exemplo. Tá? Eu acho que ele estava fazendo uma preparação para liquidar bilateralmente e daí produzir o fundo verdadeiro 17 mil dólares. E aí eu mantenho a minha opinião, cara. Eu acho que o fundo do BTC, ele está para... O fundo do Bitcoin, para esse ano, eu acredito que ele está em plena formação e que ele está chegando. Então, em agosto em diante, cara, é compra semanal com a Camila P2P mesmo, toda semana e pau na máquina. Pelo menos para mim, né? Vou voltar a comprar Bitcoin toda semana, porque eu tinha paralisado, tinha interrompido. Fiz algumas compras em 30 mil, fiz compras em 20 mil, né? Fiz uma compra em 19 mil, mas eu não cheguei a fazer mais compras desde então. E aí eu já estou 2, 3 semanas sem fazer compras. Acho que vai completar um mês que eu não vou fazer mais compras, tá? Então o que acontece? A gente tem esse movimento como possivelmente um movimento de oportunidade. E aí a gente tem que ficar atento, cara. Pô, porque o que acontece, cara? Em 2025, eu acho que essa piroca toda aqui, ela já vai começar a voltar ao mercado, a
a ter uma expansão econômica mais saudável de novo, e a gente vai poder se beneficiar de um movimento explosivo de alta, porque quanto mais o elástico estica para um lado, quando você solta, mais rápido ele retorna. Então eu não acho que o preço, quando ele retornar, ele vai retornar para 68 mil. Acho que ele vai varar reto de 68 mil. Ele vai passar à frente dos 68 mil, pois a nossa força da nossa queda está muito mais forte que de 2018. E olha a alta que foi produzida depois do halving lá em 2020, né? 2019, 2020. Então imagina o quanto que o Bitcoin vai subir depois que nós tivermos o halving, expansão econômica, soluções, ferramentas econômicas adotadas, né? Pois nenhum economista no mundo sabe como é que a zona do euro, como é que o Banco Central Europeu vai lidar com essa proposta de não acontecer uma fragmentação na zona do euro. Mas se eles encontrarem uma solução, o quão positivo isso vai ser para todos os mercados, né? Então, eu acredito que esses sufocamento logístico que vem rolando aí, esses problemas logísticos, esses problemas de economia dos mais diversos lugares aí, eles vão começar a arrefecer em algum momento e a gente vai ter uma questão assim, de, pô, por que eu não aproveitei o período de depressão máxima do mercado para comprar, né? Então a gente tá entrando numa... Eu digo assim, a gente tá entrando numa espiral de merda muito grande, onde tá criando um pânico muito grande nas pessoas, que eu acho que a gente vai entrar na zona da oportunidade, que é a zona da depressão máxima desse ciclo, tá? E aí, lógico, o Bitcoin pode ir para 9.500 no próximo ano? Pode. Se o mercado continuar numa espiral de bosta até levar o preço a 9.500, cara, aproveite essa oportunidade para comprar pensando no longo prazo e pensando que o mundo não vai pegar fogo. Por quê? Todos os problemas que tivemos, mesmo o problema lá da Grécia, lá em 2011, 2012, nós vimos soluções e essas soluções fazem parte de um ciclo econômico temporário que pode ser encontrado daqui a pouco soluções também para o ciclo temporário que nós estamos passando e a gente vai poder aproveitar a expansão econômica de tudo isso. Então, o interessante é você estar no mercado justamente no período que nós estamos vivendo. Esse é o momento, né? Que é o momento que ninguém quer. O momento que não tem nenhuma tia, nenhum tio teu querendo te pedir opinião sobre o mercado de criptomoedas. Esse é o momento que você tem que estar. É o momento que nós estamos vivendo, é o momento do caos absoluto, é o momento do medo extremo, é o momento onde as coisas estão entrando numa vibe negativa A do infinito. É nesse momento que eu devo estar trabalhando, que eu devo estar acumulando capital para comprar ativos de valor barato, tá? Porque se o BTC voltar, te der essa oportunidade, que eu tô comentando com vocês, que eu acho que ele vai dar, essa oportunidade de comprar 17 mil, cara, você tem que abraçar com as duas mãos, na minha opinião. A minha opinião. Só que você tem que saber o que tá comprando. E aí, no caso, Bitcoin só se compra, não se vende. Por quê? Porque nesse momento você vai melhorar o seu preço médio, principalmente para quem já comprou Bitcoin a 60 pau, 50 pau, onde tem gente supostamente presa na operação, mas tem que lembrar, né, cara? Bitcoin é escasso, ele é desinflacionário, a cada 4 anos ele se torna cada vez mais valioso, e aí quando ele se tornar mais valioso, a visão das pessoas que querem aproveitar a expansão econômica, você vai querer estar no mercado aproveitando e se beneficiando disso, tá? Então, basicamente, é isso que nós temos que focar, gente. A gente tem que focar na oportunidade que essa queda pode nos dar. Vamos dar uma olhada ali, ó. Já tá 0,72 Ethereum aí de lucro. Vamos tentar capturar uns 5 Ethereum de lucro mais uma vez. A gente trabalha sempre pesadão, né? A oportunidade é essa. É isso que nós queremos para nossa vida. Deixa eu ver se... vamos falar um pouquinho da Tesla também, né? Então, se você também pode fazer o que a Tesla fez. Você pode comprar na alta e vender na baixa. É aquilo que eu falo pra vocês. O smart money, ele não é tão inteligente, ele não é tão smart. Coisa querida, doutora Taylor Riggs. A coisa querida americana aqui. Ela tá comentando... ou da Bloomberg, talvez seja da Inglaterra. Acho que ela pode ser uma jornalista inglesa. A Tesla, ela vendeu a maior parte dos seus bitcoins, acho que faz um tempo atrás aí, acho que ali pelos $30 mil por unidade, né?
E o pessoal falou, fala sobre isso, né? O que cara, foda-se a Tesla, entendeu? O Bitcoin perdeu seus fundamentos? Não. Você vai querer ficar fazendo sardinhagem igual a Tesla tá fazendo? A Tesla sardinhou nessa, né? Ela comprou caro e vendeu barato. Ela comprou mais caro, porque quando a Tesla começou a comprar, acho que ela começou a comprar $50 mil, $60 mil, $40 mil. E ela vendeu por 30, ou seja, ela perdeu capital, ela teve prejuízo nessa operação. Então a Tesla, você quer fazer igual a eles, né? Quer fazer igual o Smart Money, que não é tão smart assim? Você vende na depressão e compra na euforia. É isso que você quer para sua vida, né? Ou você quer estar justamente comprando e comprado onde ninguém quer estar, no momento que ninguém quer estar. Então, por exemplo, a faca tá caindo. Tá, mas tá caindo, mas agora, por esse último movimento de alta que a gente teve, deu para ver que a faca já não tá mais caindo tanto assim, né? A faca está desacelerando. E agora, talvez a faca dê para pegar ela na quedinha de novo, talvez não se machucando tanto. E talvez pegando uma excelente oportunidade para pegar um pullback, pois eu já mostrei para vocês na análise de sentimento lá do Sentiment Trader, historicamente falando, se você compra na depressão do mercado na pontuação extrema que nós estamos hoje, provavelmente daqui a um ano você vai ver o seu capital estar mais valorizado do que o de hoje, né? Pois você comprou na depressão. E chega em algum momento, e vocês têm que lembrar disso, que o Bitcoin está lutando, brigando contra um ativo extremamente, vamos dizer assim, extremamente seguro, que é o dólar, e que o dólar está subindo temporariamente, mas provavelmente, à medida que vai elevando a taxa de juros da Europa, e a Europa saia dessa situação de economia, o tempo todo numa economia expansionista, né, dos últimos 6 anos, a gente vai ver agora, provavelmente, parte dos investidores saindo um pouco de dólar, indo para euro, e o dólar perdendo um pouquinho de força de novo. Então, a elevação da taxa de juros do euro, o motivador dela é justamente isso, né? Você competir com outras moedas e atrair investidores para vender a sua dívida soberana dos seus países que compõem essa zona. Então, nesse presente momento, a gente pode ver o dólar apanhando um pouquinho depois do tempo, né? Não agora, mas talvez daqui a 3 meses. E no momento que o dólar começar a apanhar um pouquinho para outras moedas, os investidores podem começar a voltar a ter interesse nas criptomoedas. Então a gente tem basicamente, e também em mercado de ações, né? Então basicamente nós temos isso. O dólar, ele pode em algum momento, no curto prazo, perder um pouco de valor. Ele está fazendo ainda topos e fundos ascendentes, está sendo o ativo mais valioso e bem quisto ainda do mundo, mas isso não vai durar para sempre, tá, pessoal? Então topos e fundos ascendentes, enquanto ele estiver nessa condição, o Bitcoin tende a sofrer um pouquinho, o Ethereum tende a sofrer um pouquinho, as altcoins tendem a sofrer um pouquinho, mas eu acredito que, lógico, né, quanto mais a gente vê o dólar subindo, em algum momento os outros países vão começar a atrair investidores para suas moedas também, e nós podemos ter um pouco mais de calma no negócio. E é isso que eu estou especulando, depois, principalmente passar setembro ali em diante, porque eu acho que setembro ainda é um período um pouco cabuloso, tá? Setembro é um período onde muitas decisões macroeconômicas elas são pensadas e são trazidas ao público, né? E aí pode vir de uma forma muito positiva ou muito negativa. Então, acho que depois de setembro em diante ali, eu tenho a expectativa de que o mercado já consiga encontrar o fundo do ano e consiga trabalhar um pouco em um período de alta, né? Que possa trazer tranquilidade para nós até o período de dezembro e janeiro novamente. E aí, se o mercado começar a subir no segundo semestre desse ano e chegar em dezembro e janeiro, o que eu vou pensar? Vou pensar que primeiro semestre do ano que vem provavelmente vai retomar a tendência de baixa. Por isso que na minha cabeça, na minha cachola, né, o segundo semestre eu acredito que vai ser de mais calmaria nos mercados e provavelmente o primeiro semestre do ano que vem a gente pode ter uma continuidade baixa, né? Que eu digo para vocês. Eu acho que o fundo do Bitcoin para esse ano vai ser $17 mil mesmo, ou próximo disso, 16 mil, 17 mil. Mas no ano que vem pode chegar a 9 mil, porque pode ser pela primeira vez na história que o Bitcoin sofra um segundo ano consecutivo de baixa, uma segunda pernada de baixa. Então o que eu quero dizer é justamente isso, né?
Como nós tivemos uma tendência de baixa muito forte, que eu nunca vi nada parecido, uma tendência mensal de baixa muito forte, eu espero em algum momento que nós tenhamos uma calmaria no mercado, que seria um movimento parecido com isso daqui, para depois ele entregar um pouco mais de baixa novamente e entregar mais altas lá na frente, né? Lá na frente a situação melhorar realmente e começar a entregar altas violentas para gente, né? A única certeza que eu tenho é que, cara, a retomada de alta ela vai vir muito forte. Muitas altcoins, algumas altcoins novas, outras mais antigas e bem fundamentadas, eu acho que elas vão vir com um repique de alta muito violento e muito forte. Quero saber a opinião de vocês aí, então agora é chat amizade aqui de novo. Vamos pro nosso chat amizade aqui saber a opinião de vocês. Por que comprar em P2P se a taxa é bem mais cara que a corretora? Alguém explica por gentileza. Cara, depende da taxa. Por quê? Olha o conjunto de taxas que você tem para você mandar dinheiro para corretoras muitas vezes, né? Por exemplo, eu gosto muito da OKX, tá? Por alguns motivos específicos. E eu gosto da Binance também. Na Binance eu gosto de fazer quando eu estou na fase trader, como eu estou agora, né? Que eu voltei esse mês a fazer swing trade e operações de trade mais específicas, eu gosto mais da Binance por causa da liquidez, porque eu já tenho uma confiança, né? Mas para alguns movimentos muito específicos eu uso o OKX. Cara, chega no momento ali que eu faço movimentações de uma corretora brasileira para OKX, que eu gasto mais taxas do que com a Camila P2P, tá? A P2P ela é muito boa, principalmente para quem tem a característica de comprar e segurar para o longo prazo. Então, comprar Bitcoin ou que tem um capital maior, né? O cara, eu tenho 100 mil reais, vou lá e aporto 100 mil reais, peço para ela comprar e mandar para minha carteira. É muito cômodo. Só reclama de P2P quem nunca usou P2P. Essa é a grande verdade, tá? Ou quem tem um capital e usa o capital muito baixo. Porque para quem usa capital alto não faz porra nenhuma de diferença, tá? Vamos lá. Melhor forma de fazer o DCA, exatamente. Eu acho também uma excelente forma de fazer o Dollar Cost Average, que é você ficar comprando aos poucos, tá? Então, pessoal, vou deixar bem clara a minha opinião aqui, tá? Porque eu sou uma pessoa que não fico em cima do muro enquanto há opiniões. Eu acredito que o BTC ele vai ter um período curto de alta até chegar o momento da volatilidade. Agora, às 9h15, a gente vai saber o resultado dessa situação. Na minha opinião, o Bitcoin ainda vai voltar em algum momento a testar os 17 mil dólares. Se não acontecer, não me culpe, porque eu não mando no mercado, ok? Mas eu espero que o preço do Bitcoin volte mais uma vez nesse ano para 17 mil dólares uma última vez, para fazer o bear trap nessa região. Não acho que o preço vai voltar a subir violentamente, subir acima da média 8. Por quê? Porque nós não estamos em um contexto de economia expansionista. Então nós não temos dólares sendo injetados no mercado. Nós temos, na verdade, dólares querendo sair do mercado, apertamento quantitativo, coisas que a gente vai sofrer no primeiro semestre de 2023. Acho que 2023 vai ser um ano mais desafiador para as grandes empresas do que esse ano, tá? Na minha opinião. Acho que uma vez que o mundo entender que os Estados Unidos estiverem em recessão, acho que as empresas elas vão começar a focar muito nas suas demandas para 2023, como a Apple está fazendo, né? De encurtar a sua equipe de desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, a velocidade que as coisas andam não é a velocidade como nós imaginamos. Então, não é aquela queda vertical repentina sem um respiro. Então, para o segundo semestre desse ano, eu espero que depois que a gente reteste o fundo de 17 mil, o mercado arrefeça um pouco, a gente volte a subir temporariamente, a gente tenha um pullback de 0,5 dessa última grande pernada, que possa levar o preço do Bitcoin até os 32 mil ou 34 mil dólares. Então, acho que a queda máxima desse ano do Bitcoin vai ser 17 mil, o topo máximo vai ser 34 mil nesse segundo semestre, ou 32 mil, que seja, tá? Que seria o suporte perdido anterior. E depois, no primeiro semestre do ano que vem, provavelmente mais queda. Então, é a minha expectativa, ok? É minha expectativa. Então, no período curto de tempo, estou de olho naquele price action dentro daquele canal. Vou comentar um pouco mais com vocês sobre isso ali com o Mestre Stormer. Voltei a ser trader esse mês,
para poder operar esse tipo de volatilidade, que é bem interessante, porque eu também estava sentindo falta do game, né, de fazer operações estruturadas e tudo mais. E também tô com a expectativa então de pegar uma pequena queda agora, bem no curtíssimo prazo, talvez uma semana, talvez ou 2 semanas de alta, vamos ver, conforme eu expliquei na última live. Então, isso vai mudando dinamicamente conforme aquele canal de alta que eu desenhei para vocês vai sendo respeitado. E também eu estou com a expectativa de ver interpretar uma queda no gráfico Ethereum /BTC, que bateu uma resistência e que eu ainda não mostrei para vocês e que eu vou mostrar agora. Tá? Então, o que me chama muita atenção no gráfico é o Ethereum /BTC, que para mim é um dos meus gráficos favoritos, né? Eu mostrei para vocês antes de acontecer que eu tinha expectativa de que ia bater uma resistência. Cara, chegou, tocou na minha linha amarela e bateu exatamente a resistência que eu comentei com vocês. Como foi uma alta muito vertical, né? Uma alta não saudável, digamos assim, eu acredito que o preço ele vai fazer um movimento parecido com esse daqui, tá? Cair junto com para retestar os 17 mil dólares e aí depois sim começar a ficar interessante em aportar em Ethereum /BTC. No momento eu não acho, eu acho esse movimento extremamente natural, extremamente saudável, é um movimento de baixa, tá? Então é um pullback, se ele respeitar essa baixa aqui, se ele trouxer baixa, não vai me surpreender, ok? Mas tem um detalhe muito importante, se o preço do Ethereum continuar subindo mais do que o do Bitcoin, eu aguardaria o rompimento, eu não entro nessa posição, não troco meus Bitcoins por Ethereum, mas se ele fizer isso daqui, a barra que ele formar aqui, eu troco todos os meus Bitcoins por Ethereum, sem dó nem piedade, tá? Então, se ele conseguisse romper, testar essa região e vir para cá, beleza. No contexto macroeconômico, não estou esperando isso acontecer, pelo menos no curto prazo, beleza? Eu estou esperando isso daqui acontecer. Perda do suporte age como resistência e o preço cai. Então, a minha aposta seria, hoje em dia, a minha aposta seria esse movimento aqui, tá? Esse movimento aqui, toque na resistência, continua a tendência de baixa e abre uma segunda pernada de baixa temporária, tá? Mas se acontecer aquele movimento de price action que eu desenhei anteriormente, né, ele sobe essa região, eu aguardaria pacientemente ele fazer o primeiro pullback. No primeiro pullback, principalmente a região 0,5 de Fibo, eu trocaria todos os meus Bitcoins por Ethereum para tentar aumentar minha quantidade de Bitcoins segurando o Ethereum. Tá certo? Fofo, o Ethereum pode chegar novamente em 800 dólares? Pode. Se o Bitcoin ceder, pode sim chegar aos 1.000 aos 800 dólares, tá? Então, se acontecer isso, pode sim chegar. Vamos só pegar o Ethereum agora. Hoje eu vou fazer a live um pouco mais comprida, porque ontem a gente não fez a live, daí eu quero fazer uma live dupla aí, né? Então a mesma coisa, Ethereum barra dólar. Ethereum temporariamente vem ganhando valor perante o dólar. Chegou numa situação bem interessante. Acredito que ele pode chegar ainda nessa pernadinha de alta que ele fez nos 1.700 dólares. Ainda pode chegar nos 1.700 dólares. Para isso ele precisa manter a sua estrutura de alta. Ele precisa sustentar a estrutura de alta, que eu acho que vai acontecer. E principalmente se ele perder o pequeno canal de baixa que ele vem se formando no gráfico de 1 hora. Tá? Então se ele perder, se ele conseguir ultrapassar esse topo de 1.515 dólares aqui, tá? 1.515 dólares, ele vai provavelmente levar o preço para uma estrutura de alta que possa levar ele até os 1.700 dólares, tá? Então ele precisa ultrapassar agora no curto prazo os 1.520 dólares. Bem no curtíssimo prazo, para o Ethereum chegar aos 1.700, ele precisa passar
os 1.520 dólares no curtíssimo prazo. Se ele não conseguir, se ele ficar dentro desse canal de baixo, se ele continuar a perdurar nesse canal de baixo, ele vai se mantendo no canal de baixo até ele conseguir romper esse canal em algum momento lá na frente, tá? Então, tem que imaginar, por exemplo, o movimento de hoje, né? É um movimento de 3 movimentos de baixa, por enquanto. Bastante perigoso, tá? Não gosto quando o pullback passa de 2 dias de queda. Então, por exemplo, uma tendência forte de alta, como ele vem se desenhando aqui, né? Eu não gosto muito quando tem essa grande barra verde, sim, que é uma barra produzida por Smart Money, pois existe um imã aqui, ó. Então, para ele manter a estrutura de alta, o ideal seria ele ter 2 pullbacks no máximo, 2 dias de pullback, se manter acima da média de 59 dias e trazer a alta aqui para hoje. Então, hoje o ideal seria que ele subisse de novo, tá? Até os 1.700 dólares. Fazer o movimento de alta, né? Ou terminar pelo menos positivo aqui, ó. Se ele terminar positivo, aí o dia de hoje, ele terminar acima de 1.520 dólares, na minha opinião, se ele terminar acima disso, que é a abertura dele, né? Aí provavelmente ele vai entregar os 1.700 dólares ainda até o final dessa semana. Então ele precisa fechar o dia de hoje acima de 1.520. Mas se ele não fechar acima de 1.520 e fazer 3 cavaleiros vermelhos aqui, aí aumenta muito a nossa probabilidade dele vir derreter o preço no dia seguinte até os 1.340 dólares. 1.340 dólares, tá? Então, se ele fechar o dia com 3 cavaleiros vermelhos, provavelmente ele vai trazer o quarto. E esse quarto vai vir uma porrada, que já estamos uma inside bar, 2 inside bar, seria a terceira inside bar, se ele fechasse hoje às 9 horas da noite dessa forma, né? Tá muito cedo ainda. Mas ele tende a trazer a porrada de venda para 1.340. E aí, se ele trouxer essa porrada aqui, ele ameaça perder. Ele vai tentar engolir todos os apostadores de alta dessas regiões aqui. E aí o sangramento é gostoso, tá? Mas não sei se esse mês, não sei se vai ser desse movimento aqui que vai acontecer, porque tá muito cedo ainda, tá? Ele tá indefinido agora de manhã, por enquanto, mas não fechou ainda a barra diária do Ethereum hoje, tá? Então, para nós, o importante é ver ele conseguir se sustentar acima de 1.520 dólares. Esse seria o ideal, o fechamento do gráfico hoje. Se ele fechasse hoje com uma inside bar acima de 1.520, eu vou abrir long tentando capturar até os 1.700 dólares no dia seguinte. R$ 9,15 é os juros, exatamente. Deixa eu pegar aqui. Fofa, você faz hold de Ethereum? Faço hold de Ethereum e de Bitcoin, mas agora, por enquanto, os meus Ethereums permanecem sendo Bitcoins, tá? Mas sim, eu faço hold de Ethereum também, só que, por enquanto, temporariamente, eles estão em Bitcoin. Eles são Bitcoins que depois eu vou transformar de volta. Hein? Fofa, vai dar para acompanhar o Banco Central da Europa com as taxas. O Banco Central Europeu subiu 50 pontos. Muito, muito bem. Interessante. 0,50. Então, zerou, tá? Então, a taxa de juros agora ela não é mais negativa do Banco Central. Oficialmente, a taxa de juros do Banco Central Europeu não é mais negativa. Agora ela está em 0, porque ela estava em 0,5. Subiu meio ponto percentual. Foi para 0, tá? Qual o seu alvo para Bitcoin Moedinha da Praia? Agora é segredo de estado e a gente vai falar somente agora no membros lá, viu, Jamile? Como tu é membros, a gente vai falar depois lá às 10h30 com o nosso querido Mestre Storner. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só pegar aqui. O pessoal tá pedindo aí sobre o BTC. Bitcoin USD. Cara, Bitcoin USD, movimento de
resistência, né? Que surgiu esses dias. O meu problema com o Bitcoin é que ele saiu de alta dentro de uma acumulação lateral. Então ele entregou alta. Para ele se sustentar em alta, ele precisa inevitavelmente hoje segurar a linha de tendência de alta ou a resistência como suporte. Então, o Bitcoin hoje ele é obrigado a, entre hoje e amanhã, na verdade, porque são duas barras geralmente, né? A segurar entre hoje e amanhã os 22.300 dólares aí. 22 mil, é um pouquinho menos aqui, ó. 22 mil e... vamos colocar aqui, ó. 22 mil dólares. O Bitcoin, para ele sustentar a alta, ele precisa segurar 22 mil dólares. Se ele perder os 22 mil dólares e fechar o dia de hoje ou o dia de amanhã dentro desse canal aqui, ó, a probabilidade dele voltar a 17 mil vai aumentar violentamente. Então preste atenção no que eu estou dizendo. Se ele perder e fechar abaixo dos 22 mil dólares hoje e amanhã, e se sustentar abaixo e manter dentro desse canal lateral, ele voltar para dentro desse canal lateral, a probabilidade dele retornar para os 17 mil dólares aumenta violentamente. Se ele se sustentar, fazer o fechamento do gráfico diário hoje acima de 22 mil dólares, a probabilidade é dele vir buscar os 25 mil dólares nos próximos dias. Tá? Aumenta grandemente ele conseguir se manter nessa estrutura de alta no gráfico diário e entregar uma alta amanhã, rompendo o topo do dia anterior, que são 23 mil dólares por unidade. Então, preste bastante atenção nesse movimento. Tá? É assim que o preço do mercado vai andar. E, possivelmente, ele vai romper a média de 59 dias. Então, a média de 59 dias, que é essa média dourada, ela tende a ser rompida, porque ela é uma média de 8 ajustada. Tá? E é muito comum a gente romper a média de 8 semanal dentro de uma tendência de baixa, para depois o mercado vir a cair mais. É muito comum isso acontecer. Ele rompe temporariamente a média de 8, tal como aconteceu aqui. Então ele rompe temporariamente a média de 8 e entrega mais queda. Então não é nada anormal acontecer dentro de uma tendência de baixa esse movimento primário. Gosto de entrar comprado para hold no pivô de alta acima da média de 8 quando ela foi retestada. Aliás, hold não, position trade. Quando ela passou, não. Não, na primeira vez, não. Eu gosto quando ela faz isso depois de passar por um período longo de lateralidade e acumulação lateral, que é a famosa capitulação, formação de fundo, né? Vocês estão gostando do formato assim, fofoletes? Vamos falando aí pra gente aqui. Vocês estão gostando do formato novo aí? Augusto, dollar cost average da CRO será boa ideia ou continuar a ser arriscado moedas de corretoras? Arriscadíssimo. Eu não acho uma boa estratégia agora pegar dollar cost average de CRO, por exemplo. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O Conselho do Banco Central Europeu decidiu aumentar as 3 principais taxas de juros do Banco Central em 50 pontos base e aprovou o Transmission Project Instrument. Eu vou ter que ler o que é isso aí. Eu não sei o que é isso aqui, mas deve ser o instrumento para controle, principalmente aí para o controle da rolagem de dívida dos países mais pobres aí da zona do euro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do formato novo. Eu vou fazer sempre ele dessa forma. E também para as lives fechadas vai ser da mesma maneira. A gente vai separar os conteúdos. Se você gosta do meu canal, quer apoiar o meu trabalho, quer apoiar meus estudos e a continuação deles, torne-se membro do canal, tá? A gente vai trocar aí. Você vai, por um baixo valor mensal, aí você vai receber uma caralhada de conteúdo que tu não vai conseguir nem dar conta de ler tudo, estudar tudo, mas que vai te ajudar bastante no crescimento como investidor. Um grande abraço, tamo junto
E até a próxima. E era isso, fofoletes. Qual vídeo vocês querem? Vamos Inverno Cripto? Inverno Cripto, vai. Então no modelo Stock to Flow, quando a gente chega faltando 800 dias, tá? Ou seja, quando a estrutura aqui começa a ficar verdinha, clarinha para amarela, é um problema, tá? Porque geralmente o inverno cripto, né, ele inicia nesse período, nesse período. Eu estou passando mal, mamãe. Pode ser que em um momento em breve, ainda hoje, nós tenhamos um bear trapzinho aqui. Bola de cristais! Perdemos algumas regiões importantes, perdemos a média de 8. Então hoje nós perdemos a média de 8 e estamos se afastando da média de 8. Tá? Então estamos entrando possivelmente numa tendência de baixo no gráfico diário. Tomar um chazinho de camomila, erva doce, ir pra casa da mamãe, chorar, dormir. Eu estou passando mal, mamãe. 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 Eu estou passando mal.